Olá, começamos agora mais um Câmara Rio Debate. O papo dessa edição é sobre saúde mental, um tema fundamental na nossa vida, tão importante quanto a saúde física. Como administrar nossas emoções e pensamentos de forma saudável diante de tantos problemas cotidianos? Quais cuidados adotar? Quando procurar ajuda? São algumas das perguntas que vamos responder no programa de hoje. Bom, para conversar sobre este assunto, eu recebo a Roberta Araújo, que é responsável pelo projeto Pelo Próximo. O projeto tem como objetivo promover ações terapêuticas em hospitais e instituições de saúde do Rio de Janeiro com auxílio de animais. Bem-vinda, Roberta. Muito obrigada. Bem-vinda também à nossa live. Muito obrigada. Respondo por ela. Muito obrigada. Perfeito. Bom, e a gente também tem a presença do psiquiatra Lucas Conci. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. Antes de dar início à nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem da Eliane Benício sobre o assunto. O que é ter saúde mental? Ter paz é você procurar viver bem, ter saúde, buscar exercício. A saúde mental, eu acho que vai muito da relação que você tem com você mesmo e com as outras pessoas. É por aí. A Organização Mundial de Saúde considera a saúde mental um estado de bem-estar, que permite ao indivíduo o pleno desenvolvimento das habilidades pessoais necessárias para responder aos desafios da vida. Para alcançá-la, é preciso estar atento. André trabalhava como caixa de supermercado há 1 ano e 3 meses, quando percebeu que a rotina de 6 dias de trabalho por semana o deixava irritado e sem vida pessoal. Por trabalhar muito mesmo, tipo assim, eu entrava 1, saía 10 horas da noite, então não tinha mais tempo para nada. Aí hoje em dia eu resolvi trabalhar para o aplicativo. Hoje em dia eu posso dizer que eu ganho até mais que eu trabalhava normal. E eu faço meu tempo e hoje em dia eu posso fazer algum curso por fora. Eu posso desligar o aplicativo, fazer um lazer que eu quiser, um hobby. Hoje em dia pode dizer que tem saúde mental. É a poluição sonora das ruas que tira a Fernanda do sério. Ela só se acalma quando chega em casa e abraça os pets. Eu tenho 4 gatos. Então, eles são super amorosos, sempre tem essa rincha de falar que gatos são muito antissociais, mas os meus são super amorosos, então eu adoro estar com eles sempre e realmente eles são uma terapia pra gente. Os animais de estimação têm mesmo o poder de nos acalmar. Na psicologia, esse tratamento é chamado de TAA, Terapia Assistida por Animais, ou sinoterapia, no caso específico de cães. O objetivo é promover o bem-estar emocional, físico, cognitivo e social dos pacientes, inclusive os hospitalizados. Existem muitas formas de controlar a ansiedade. O primeiro passo deve ser buscar ajuda médica para o diagnóstico e tratamento mais adequado. Bom, Roberto, eu já estou aqui bem do lado da live para ter essa energia tão positiva, né? Mas a gente quer entender na prática qual que é o poder que eles têm em relação às nossas emoções. Olha, não é à toa que o cão foi escolhido como um dos principais objetos. Eu sou contra essa palavra, objetos, mas infelizmente vou ter que usar. De terapia, como eles são sencientes, eles têm emoções e sentimentos, eles, da mesma forma, eles conseguem captar nos seres humanos todas essas emoções, né? Qualquer variação no seu humor, eles captam. Então, como eles têm toda essa sensibilidade, eles são capazes de desenvolver uma rotina para que você se sinta melhor. Isso, é óbvio, de uma forma muito básica, né? E nós, do projeto, conseguimos direcioná-los para que eles possam atender o paciente da melhor forma possível. Lucas, o conceito de saúde mental está ligado ao bem-estar, né? Eu queria que você fizesse essa relação para a gente. Certamente, né? Saúde mental não é só ausência de transtorno mental. Saúde mental
tem que passar também pelo bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar econômico, social também, né? A gente percebe que, por um ranking da ONU, os países como Finlândia, Dinamarca, são os países mais felizes que a gente tem, né? Em comparação ao Brasil, que a gente acha que é um país tão feliz assim, ele não entra sequer nas primeiras 40 posições. O que tem lá de diferente daqui, né? O que se apresenta de tão relevante que de alguma forma protege essa saúde mental, né? E, Roberto, o que acontece quimicamente com o nosso organismo, com a presença deles? Então, os animais, o contato com eles, bastam poucos minutos de contato com eles e você vai perceber que você se acalma, diminui o seu estresse, aumenta o bem-estar, né? Isso são os neurotransmissores que circulam pela corrente sanguínea, proporcionando todos esses benefícios para nós. Lucas, como é que a gente consegue identificar que a gente precisa de uma ajuda? Olha, isso pode ser muito complicado e eu acho que já foi ainda mais complicado, né? Hoje a gente tem conseguido, de alguma forma, democratizar a passos muito curtos a saúde mental, né? Isso quer dizer, a gente poder estar aqui falando sobre um tema tão importante, a gente tem um mês, que é o Setembro Amarelo, sobre a prevenção do suicídio, já é algo que tem aparecido de forma bastante relevante para a gente poder, primeiro, discutir sobre a saúde mental. Mas identificar isso é um processo muito pessoal, né? Porque passa também pelo sofrimento. Então, o sofrimento é algo tão subjetivo que a gente precisa individualizar. Então, cada pessoa vai precisar de ajuda em um determinado passo da vida. Na sua avaliação, Lucas, a saúde mental ela é uma construção de todo o histórico do ser humano, ou seja, vem uma herança familiar, vem também o nosso dia a dia, que é muito agitado, né? Certamente. Numa primeira consulta, eu nunca deixo de perguntar sobre a infância do meu paciente, né? Sobre como que foi a relação dele com os pais, dele com a sociedade, na escola. Isso é fundamental. Tudo que a gente vive, tudo que a gente vê e vivencia no dia a dia são fundamentais para a nossa construção como sujeito. Roberta, a gente vê a movimentação da Life aqui, né? Ou seja, ela vem buscar o afago aqui, agora ela está do lado do Lucas. Como é que é esse comportamento dela diante de um paciente que está precisando de um equilíbrio, de um bem-estar? Então, o cão ele é posicionado perto do paciente para que o paciente tenha acesso a ele, pois passar a mão, acariciar esse animal nos traz muito conforto, tá? Faz circularem aqueles neurotransmissores, tá? Ela busca justamente o contato com as pessoas para que possa passar tranquilidade, segurança. Então, ela se movimenta, tudo sob a nossa orientação, ela nunca fica solta, ela sempre se movimenta contida, que é para que ela possa dar atenção àquele ou a esse paciente, dependendo do nosso direcionamento. Bom, vocês têm um projeto maravilhoso dentro dessas unidades. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho mais desse dia a dia, ou seja, qual foi a situação que mais te surpreendeu, por exemplo? Eu posso citar um atendimento no qual a paciente estava num quadro depressivo profundo, ela não se alimentava, ela se alimentava por sonda, ela não tinha nenhum tipo de reação, mas os exames dela estavam ótimos. Fisicamente, ela estava perfeita, tá? Então, a psicóloga do hospital nos chamou para fazer um atendimento compartilhado com o cão e nós fomos até lá e conseguimos tirar a paciente do leito, levamos a paciente para fora, ela começou a responder. No retorno da psicóloga após o atendimento, essa paciente, uma semana depois, recebeu alta. Para você ver
o quão poderoso pode ser a inserção do animal quando bem direcionado, é óbvio, né, com os protocolos certos, fazendo todo o trabalho dirigido pelo psicólogo, no caso psicóloga, e o paciente querer, como o Lucas próprio disse, porque não adianta inserir nada se o paciente não se interessar, não ter esse movimento de recuperação. O animal, a inserção do animal proporcionou isso. Ou seja, Lucas, é todo um processo motivacional também, né? Exatamente. Roberta falando isso, eu me lembrei da Nise da Silveira, como a gente tinha comentado antes, né? A Nise foi a pioneira da psiquiatria mais humana que a gente tem hoje no Brasil. E Nise introduziu gato, cachorro, dentro do hospital psiquiátrico, né, que era uma instituição de isolamento tanto para pessoas com transtornos mentais, mas também aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, né? Então, aquilo foi uma grande revolução, né? Nise promoveu a revolução a partir da arte, mas também a partir da terapia ocupacional com os animais também. Então, acho que isso é fantástico, acho que isso deve ser inserido certamente dentro não só da saúde mental, mas também dentro de qualquer tratamento. Achei muito bacana o seu projeto. Parabéns, Roberta. Perfeito. Bom, gente, o Câmara Rio Debate vai para o intervalo, mas a gente volta já. Estamos de volta com Câmara Rio Debate falando sobre saúde mental. Aqui comigo estão Roberta Araújo, responsável pelo projeto Pelo Próximo, e o psiquiatra Lucas Conci e também a nossa live, Cão de Terapia. Roberta, quando a gente tem o contato direto com o animal, e você já está vindo para mim, ela busca justamente a pessoa que precisa daquele momento, né? É quase que instintivo. Quando ela chega no ambiente que ela precisa fazer o trabalho dela, ela percebe o paciente? Olha, como eu disse anteriormente, os animais eles são muito sensíveis e eles realmente percebem qualquer alteração emocional da sua parte, tá? Então, os cães de terapia, como eles buscam o contato, tá? Eles vão justamente quando eles ainda não estão direcionados para trabalhar, eles buscam aquela pessoa que está com uma alteração emocional. Então, com energia baixa, com energia... Obrigado, ela está aqui pertinho, né? São pessoas que estão precisando do equilíbrio dela. Perfeito. E da calma, né, da tranquilidade. Tanto é que você já acalmou mais ainda. Não, eu vou sair super leve do programa, né? Lucas, conta pra gente sobre esses diagnósticos que a gente pode ter no nosso dia a dia. A gente vive, principalmente depois da pandemia, né, um outro mundo, né? Um mundo mais agitado, com muitas preocupações, muitas pessoas tendo desequilíbrios emocionais, né, em relação ao trabalho, relações interpessoais. Quando que a gente consegue, como que a gente consegue determinar o nosso limite? Ou seja, quais são os sinais básicos para a gente falar, olha, preciso pisar no freio? Olha, de fato, a depressão e a ansiedade tiveram um acréscimo de 25% depois da pandemia, né? Então, em 2019, a gente tinha cerca aí de 18 milhões de casos de depressão no Brasil e depois isso se desenvolveu para cerca de 25 milhões de casos depois da pandemia, né? Isso é um dado muito alarmante para a gente e acredito que as pessoas hoje conseguem ter alguma percepção de quando que as coisas não estão bacanas. Então, vários sintomas já podem ser identificados a partir de uma autopercepção, né? Um cansaço extremo, uma insatisfação que a gente chama de anedonia, que é a perda do prazer em relação ao que se faz no cotidiano, né? O que antes fazia sentido, agora não faz mais. Um sono alterado também já pode ser o indicador de alguma doença. Ansiedade, né? Taquicardia, tudo isso já são questões importantíssimas que já deve se procurar algum profissional de saúde mental. Bom, Roberta, conta pra gente como que é um cão de terapia, como que ele consegue fazer a atividade dele durante o dia, né? E de que forma que ele age, ou seja, são cães treinados, selecionados, precisam ter um temperamento específico? Exatamente. Como no projeto nós avaliamos cães adultos,
os comportamentalistas e adestradores, eles primam justamente pelo comportamento, pelo equilíbrio do animal. Então, eles passam por uma seleção muito rigorosa, tá? Onde eles são avaliados em várias situações de atendimento, tudo que pode acontecer naquele ambiente. Tá? Passando essa fase, eles vão para a avaliação veterinária, onde a veterinária identifica qualquer tipo de problema físico. Porque ele precisa estar bem também para buscar esse equilíbrio do paciente que está com a sua emoção alterada, né? Sim, completamente. Eles têm que estar muito equilibrados. E a inserção do animal em qualquer situação, mesmo que não seja um animal de serviços assistidos, é de suma importância. O próprio, para a saúde mental, o próprio exercício que você tem que fazer com o seu animal faz você, até o depressivo, o único, na realidade, Lucas aqui pode até falar um pouco sobre isso, a única coisa que faz o depressivo levantar da cama é a dependência do animal em relação a ele, porque tem que alimentar ele, tem que manter o ambiente dele limpo, tem que levar ele para fazer suas necessidades, e isso tudo gera um movimento com o animal. Exercício físico, eles são poderosos catalisadores sociais. Então, você conhece várias pessoas, apareceu na reportagem o parcão, ali os animais fazem essa socialização. E também então, o responsável por ele. Lucas, importante. Conta pra gente quais são os cuidados que devemos ter ao longo da nossa vida. Porque a gente normalmente é surpreendido com o diagnóstico, né? Mas a gente não tem ações de prevenção. Como é que a gente consegue ter esses cuidados? O que a gente deve adotar de cuidado? Bom, como adoção de cuidado, a gente precisa pensar em questões básicas, né, que são ditas no dia a dia, seja do autocuidado, seja desse tempo que a gente precisa ter para a gente mesmo, do exercício físico, mas também respondendo a sua questão, que foi também interessante, eu tenho um relato muito pessoal assim, em relação ao animal. Minha avó faleceu em 2019 de um quadro de demência, né? Meu avô ficou sozinho, muito deprimido, com 90 anos já, enfim, debilitado. E eu falei, vô, olha, o que dá para a gente fazer agora é talvez ter um cão, ter alguma coisa para que sua vida volte a fazer sentido, para que você volte a cuidar de algum ser, né? E aí meu avô topou depois de um tempo. E aí a gente pegou dois Lulus da Pomerânia, né? Então, assim, meu avô hoje, né, depois desse tempo todo, desses 5 anos, ele vai no aterro todos os dias. Meu avô é um cara que anda pra caramba com esses 2 Lulus e ele é super conhecido, assim, já no aterro, uma figura que sai quase que de madrugada com os 2 Lulus para eles poderem se movimentar, enfim. O que você viu de ganhos dessa interação? Nossa, meu avô não precisou de medicação, por exemplo, para ele sair de um quadro depressivo importante. Então, a gente conseguiu evitar a hipermedicalização dele, a gente conseguiu reduzir a pressão arterial também pelo movimento que ele fazia. Então, foi algo que mudou a vida, não só dele, mas da família inteira também, que todo mundo hoje vai para a casa dele para também, não só estar com ele, mas também para estar com os 2 cachorrinhos, que são 2 fofuras. Né? Que perfis você indicaria, por exemplo, uma terapia com cão? Bom, acho que para quem tem desejo, né, primeiro de ter um animal e que faça sentido, né, e que precise também dedicar algum tempo para cuidar do outro. O cuidar do outro, né, seja ter um filho ou seja cuidar de outra pessoa, qualquer que seja, são fatores de proteção importantíssimos para a depressão, para a ansiedade. Então, para essas pessoas que têm desejo, eu aconselharia certamente um cão de terapia. Bom, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa, mas a gente precisa de uma mensagem em relação à saúde mental. Lucas, qual seria o seu conselho, a sua dica em relação à manutenção da saúde mental, que é um desafio para todo mundo?
Eu diria para as pessoas se cuidarem, né? Eu diria para procurar uma psicoterapia, se for possível. A gente não tem só psicoterapias com valores altíssimos, tem também a psicoterapia com valor social aí pelas universidades. Então, acho que seria importante procurar esse recurso tão fundamental hoje, até às vezes antes de um psiquiatra. Roberta, sua mensagem. Eu diria que as pessoas têm que realmente gostar mais de si. E, para isso, elas têm que voltar para dentro de si e, aprendendo a se valorizar, elas conseguem valorizar o outro. Os animais, eles são exemplos de valorização. O amor incondicional deles dedica toda a atenção deles a nós. E nós aprendemos muito com eles. E por isso nós devemos sempre respeitá-los e prestar muita atenção no bem-estar deles, que é algo crucial em qualquer momento, para atendimentos de serviços assistidos por animais, para apoio emocional, para cães de trabalho, então, para a vida social da pessoa, os animais têm que ter o seu bem-estar respeitado. E a gente, se amando, a gente também consegue amar o próximo e os próprios animais que são os transmissores desse amor, o exemplo desse amor. Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate fica por aqui. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também pela internet. Até o próximo programa. Tchau.